Olhem essa pergunta do Antônio. Tenho pedra na vesícula e despachei 2 cirurgias. Tenho risco de morrer? O que deu a entender é que ele deixou de fazer 2 cirurgias e pergunta: tenho risco de morrer? Isso, lógico, depende. Tudo na vida depende. Mas se tu quiser saber o depende, o que significa, fica aí nesse vídeo, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, as pessoas que têm qualquer doença e com pedra na vesícula não é diferente, sempre tem a seguinte pergunta: e se eu não fizer nada? O que acontece comigo? Qual a chance de dar um problema, de acontecer uma complicação e tudo mais? E isso, pessoal, depende de 2 situações. A primeira delas, se é um paciente que já tem indicação cirúrgica, e como tem indicação cirúrgica, se já tem sintoma, ou se é um paciente que não tem indicação cirúrgica. Então vamos partir primeiro do paciente que não tem indicação cirúrgica. É aquele paciente que descobriu a pedra na vesícula por acaso, não tem algumas doenças hematológicas ou outras doenças associadas que indicam a retirada preventiva da vesícula e ele não tem indicação de operar. Esse paciente, ele tem uma chance de precisar de cirurgia em torno de 40% durante a sua vida. A partir do momento que ele tiver um sintoma de dor, esses 40% dos pacientes que evoluem com sintoma de dor e passam a ter a indicação de cirurgia, a cada ano eles têm um risco de desenvolver novas crises em torno de 1 a 3%, assim como o risco de desenvolver uma complicação em torno de 1%. Essa basicamente é o risco ao ano. Então você observa que a partir do momento que você tem a indicação de cirurgia, depois do período que você viveu sem ter sintomas, você a cada ano vai aumentando o risco de você ter uma complicação e ter novas crises. Porque, pessoal, o que pode matar o paciente não é a pedra. A pedra lá dentro da vesícula não vai acontecer absolutamente nada. O que faz gerar risco de morte no paciente são as complicações que podem ocorrer devido à pedra na vesícula. São as complicações. Eu vou falar dessas complicações lá na frente. Agora vamos falar do paciente que já tem indicação cirúrgica. Se o Antônio dispensou 2 cirurgias, é porque teoricamente foi indicada a cirurgia para ele. Digamos que a cirurgia foi indicada da maneira correta e ele já tinha sintomas de dor e ele precisava realmente realizar a cirurgia. Uma coisa, pessoal, é a pessoa que tem a indicação de cirurgia e nunca teve nenhuma complicação, mas ele já teve dor. E a outra é aquele paciente que tem indicação de cirurgia porque está tendo sintomas de dor e já teve alguma complicação de pedra na vesícula. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Faz isso agora que eu estou te pedindo. Eu sei que a gente esquece, mas eu estou te lembrando agora, ser humano. Vamos falar do paciente que tem sintoma de dor, tem indicação de cirurgia, mas nunca teve complicação. A cada ano que esse paciente passa com essa pedra na vesícula, ele tem um risco de 0,5 a 1% por ano de desenvolver alguma complicação. Essa complicação, pessoal, a gente está falando de pancreatite, de colecistite, a gente está falando de colangite, que é o processo inflamatório e infeccioso da via do fígado. A gente está falando de pedras que saem da vesícula e vão para a via do fígado. E aí a pessoa se pergunta: doutor, mas e aí essas complicações? Quando elas aparecem, não dá para resolver? Claro que dá para resolver. Mas quando você tem um problema, principalmente quando a gente está falando de medicina, não ache que qualquer problema que você tiver vai ter resolução, não. E existem situações que quanto mais tempo passa, mais um problema cronifica, mais dificuldade a gente tem de resolver e durante a resolução, mais complicações e mais sequelas esse paciente vai ter. E isso eu estou falando porque os pacientes que evoluem com essas complicações, a gente pode resolver sim a complicação e graças a Deus na maioria das vezes a gente vai resolver a complicação. Quando esse paciente
tem doenças associadas, problemas cardíacos, problemas pulmonares, é um paciente com a imunidade baixa, o risco dele morrer por causa dessas complicações vão lá para cima. Por quê? Porque é um paciente que já não tem reserva, é um paciente que já tem uma debilidade por uma doença associada que ele tem, e isso favorece aquela complicação e dificulta o tratamento daquela complicação. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo porque eu tenho um comunicado. Eu criei um manual do paciente com pedra na vesícula, que explica praticamente tudo, desde a formação da doença, os casos específicos, quando tem ou não indicação para cirurgia, como acompanhar a dieta, como se recuperar no pós-cirúrgico, até curativo você vai aprender a fazer. Se te interessar, dá uma olhada no link na descrição. Quando a gente fala de um paciente que pode evoluir com processos de complicações mais graves, como é o caso de uma colangite, como é o caso de uma pancreatite, ele chega a ter um risco de morte de até 10 a 20%. Risco de morrer de 10 a 20%. Tem gente que pode dizer, isso não é muito. Isso é muito sim, pessoal. A gente está falando de uma doença, que é a pedra na vesícula, que desde que tratada ou acompanhada da maneira correta, o risco de você morrer por ela é quase nulo. Os casos que acontecem das pessoas morrerem por causa de pedra na vesícula, e às vezes eu recebo mensagem, doutor, eu conheci uma moça que do nada ela morreu de pedra na vesícula. Pessoal, se não foi alguma coisa muito séria que aconteceu, de uma complicação, de uma parada cardíaca, de uma reação alérgica que ela teve a um medicamento, nunca é do nada. Geralmente são processos crônicos com infecção, complicações, reinfecções, reinternações que vão tornando aquele tratamento muito mais difícil, você entendeu? Então não é automático, se eu não tratar eu vou morrer. Não é assim. Mas você vai piorando aquela situação e tornando o tratamento muito mais difícil com todas essas complicações que vocês ouvem dizer, de intestino perfurado, de sangramento, de secreção de bile, de internação em UTI. Não é em cirurgia simples que acontece isso não, pessoal. A cirurgia de vesícula simples, ela dura 20, 30 minutos. Simples, tranquila, índice de complicações baixíssimo, índice de morte nem se fala, baixíssimo. E aí uma coisa simples de se tratar no período inicial pode se transformar uma coisa extremamente difícil de se tratar numa situação mais posterior. Agora, se a gente for falar do paciente que tem pedra na vesícula, tem indicação cirúrgica e já teve complicação, esse que já teve complicação, a cada ano ele aumenta ainda mais o risco de ter complicações mais graves. Quando você tem uma complicação, essa complicação pode ser uma complicação grave, com alto risco de levar esse paciente a óbito. Isso, claro, dependendo da situação de saúde do paciente. Existe uma diferença de pacientes já debilitados e pacientes com uma saúde boa, e existem aqueles pacientes que têm complicações mais leves. Mas, a partir do momento que ele já teve uma complicação, aquela possibilidade dele ter uma complicação mais séria, mais grave, vai aumentando todo ano, igual como eu falei previamente. Então, você imagina que, dependendo da sua expectativa de vida, vai chegar um momento que essa complicação vai ocorrer. Só que aí o tratamento já vai ser muito mais difícil. Um tratamento que seria muito mais fácil se ele fosse executado no início. Quando a gente está falando do paciente que não tem indicação de cirurgia, desde que ele faça o acompanhamento da maneira correta, faça tudo direitinho, a chance dele ter problema, pessoal, é mínimo. E eu não estou dizendo que ele não possa vir a precisar operar, mas ele está sendo acompanhado, e caso ele precise operar, no momento que ele tiver esse resultado, ele vai lá, opera, resolve tudo e tudo vai ficar tranquilo. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!